Olá, eu me chamo Fernando Augusto Melo Colucci, eu sou mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e venho aqui hoje falar sobre o meu trabalho, que foi aprovado para apresentação, que se chama O Papel das Centrais Sindicais no Modelo Sindical Brasileiro. Antes, porém, eu gostaria de agradecer e parabenizar, né? Agradecer pela escolha do meu trabalho e parabenizar a comissão do simpósio. Inicialmente, a gente tem que falar sobre as centrais sindicais, em que pese ela tem uma importância no direito sindical brasileiro, uma vez que a própria existência das centrais sindicais, perdão, se dá à luz dos princípios que regem essa seara do direito, como a liberdade e a autonomia sindical, as centrais não possuem, pela jurisprudência, esse reconhecimento. E, portanto, eu achei importante, com o meu estudo, apresentar e contextualizar as centrais sindicais até que seja possível, né, situar a função delas no ordenamento jurídico vigente. As centrais sindicais, elas têm uma regulamentação no Brasil pela Lei 11.648 de 2008 e elas são consideradas entidades de representação geral dos trabalhadores. Então, elas possuem abrangência em todo o território e a elas é atribuída a função de coordenar a representação dos trabalhadores, que a gente vai compreender também como todas as profissões e ramos de atividades e categorias, e elas possuem como prerrogativa a participação nas negociações quando houver interesse dos trabalhadores. Dentre alguns exemplos que a gente pode mencionar de centrais sindicais, existem a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a Força Sindical e o Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT. Esses entes, né, as centrais sindicais, elas figuram como a maior unidade representativa dos trabalhadores na organização sindical. Elas funcionam como se fossem entidades de cúpula. Então, estão acima das confederações, das federações e sindicatos, e a elas, então, aderem não apenas os trabalhadores, mas todas as entidades. Elas funcionam, então, como organizações intercategoriais. Nesse sentido, então, dá para perceber de antemão que elas não fazem parte do modelo corporativista, que é formado por sindicatos, federações e confederações. Existem autores que defendem até que as centrais seriam o seu contraponto, uma vez que elas buscam até superar este modelo, né? Contudo, com a superveniência da Lei 11.148 de 2008, a gente pode falar hoje que as centrais sindicais não deixam de ser uma espécie de ente sindical, perdão, assim como os sindicatos, federações e confederações também o são. Elas podem ser definidas também de uma forma mais sucinta como organizações conexas, portanto, ao sistema confederativo, pela sua natureza, atribuições e finalidade. Elas são associações, como foi dito agora, supracategoriais, mas o seu embrião forma-se na estrutura sindical que a suporta. Elas constituem, portanto, a estrutura sindical brasileira, de modo que, sob o prisma social, político e ideológico, elas são até norteadoras do próprio movimento sindical. No Brasil, elas passaram a ter maior notoriedade com a criação da CUT, logo no começo da década de 80, muito embora existiram antes disso outras tentativas de formação de outras organizações intersindicais, até o início do século XX já possuem, né, registros nesse sentido. E é pertinente destacar que esses movimentos que deram origem às primeiras centrais sindicais, de acordo já com a concepção moderna, ocorreram antes da Constituição Federal de 88, que é, no Brasil, um marco no que tange a liberdade sindical, uma vez que afasta a interferência e intervenção do poder público na sua criação, administração e funcionamento. A Constituição, né, portanto, foi um marco nesse sentido, porque até então os sindicatos sofriam uma forte intervenção estatal, principalmente em razão do regime político que até então era praticado no Brasil, até 1988. A Constituição, portanto, manteve o princípio da unicidade ou monismo sindical, que corresponde à previsão normativa obrigatória de existência de um único sindicato representativo dos correspondentes trabalhadores, seja por empresa, seja por profissão, por categoria profissional ou até ramo empresarial da atividade. Isso é uma imposição legal imperativa
do tipo de sindicato que é passível de constar na organização da sociedade, sendo vedada a existência de entidades sindicais concorrentes com outros tipos sindicais. Esse é um princípio que fundamenta o sistema sindical brasileiro e por isso daí que parte essa divergência na jurisprudência e na doutrina quanto à compatibilidade das centrais sindicais com o ordenamento jurídico brasileiro. O argumento daqueles que entendem ser as centrais sindicais incompatíveis com a Constituição é justamente o aparente conflito destes entes com o princípio da unicidade sindical ou da vedação à pluralidade sindical. Ah, Porém, existe também, em contrapartida, né, a parte da doutrina defende que existe sim compatibilidade das centrais sindicais com o ordenamento jurídico, principalmente com a Constituição. Se por um lado existem pessoas que defendem que elas não possuem até legitimidade jurídica para decretar greves, celebrar convenções ou acordos coletivos, por exemplo, em contrapartida, a Constituição não prevê uma proibição à pluralidade das centrais sindicais, uma vez que o princípio da unicidade, que eu acabei de referir há pouco, é na categoria e não fora ou acima da categoria. Então, o modelo brasileiro é o da pluralidade de cúpula e unicidade de base, e não há proibição constitucional, portanto, para a criação das centrais, embora a Constituição possa, de fato, permitir interpretações divergentes. A solução seria, portanto, pelo que parte da doutrina defende também, é a modificação da lei para deixar clara, portanto, a sua diretriz. No que diz respeito à legitimidade, porém, a gente não pode falar em eventual conflito, uma vez que as atribuições das centrais sindicais são previstas em lei, né? E elas diferem dos demais entes sindicais, uma vez são maiores, na medida em que buscam ações que dizem respeito a um grupo maior de trabalhadores, as mais diversas categorias, e a partir do momento que fosse admitida a legitimidade das centrais sindicais para praticar atos cuja competência é atribuída aos demais entes sindicais, a gente até estaria retirando destes o seu próprio propósito em existir. E, por consequência, seria um grave retrocesso aos avanços conquistados até hoje, né? Então, por fim, percebe-se que não existe qualquer vedação expressa à criação das centrais sindicais na Constituição e que na leitura do caput do artigo 8º da Carta, em sendo livre a associação sindical e profissional, compreende-se que as centrais sindicais integram o sistema na qualidade de órgãos interconfederais, perdão, e intercategoriais, o que não lhes retiraria os poderes inerentes às entidades sindicais. Então, portanto, por maior que seja a desconfiança por parte da doutrina, é inegável a importância das centrais sindicais, uma vez que elas buscam, ao mesmo tempo que representam, um avanço social na defesa dos interesses de vários grupos de trabalhadores. Nesse sentido, eu concluo, portanto, a minha apresentação, renovando os agradecimentos. Obrigado.